A paz, irmãos, a paz. Irmãos, eu vou fazer esse vídeo aqui para dar um reforço nas aulas de escatologia, tá bom? E eu quero principalmente aqui estar reforçando, né, sobre aqui, depois das 62 semanas será cortado o Messias, né? Capítulo 20, o 9, versículo 26. E também aqui no versículo 25, onde diz aqui, ó, observa aqui, sabe se entende desde a saída da ordem para restaurar. Eu quero estar explicando melhor aqui essa saída aqui da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Porque toda profecia ela vai partir daqui, entendeu? A saída da ordem, tá vendo aqui a ordem aqui para edificar não o templo, mas Jerusalém. Porque alguns aqui fala sobre a construção do templo, que é 457, né? Então aí começa a contagem aqui. Mas na realidade está falando aqui para edificar Jerusalém até o Messias. Ou seja, desde a ordem que saiu, o decreto que saiu, para fazer os muros de Jerusalém até aqui, ó, né? Até o Messias, a cruz aqui. Então eu vou dar um esclarecimento para você aqui. Se tiver um barulho no final aí, no fundo, que eu estou fazendo este vídeo aqui de dia, tá bom? Mas vamos aqui focar aqui na aula. Vamos focar na aula. Eu quero mostrar aqui que temos aqui 4 decretos, ó. Os 2 primeiros decretos se referiam especificamente ao templo, né? Então a gente não conta porque está falando aqui que esse seria para o templo. O primeiro decreto, né, que é de Ciro, o segundo de Dario. Então existe esse terceiro decreto aqui, mas esse terceiro decreto era para a construção do templo. Tá? Tem alguns irmãos que usam a partir daqui, ó, 457, 458, começa a contagem aqui. Tá lembrado que eu falei para vocês que a contagem seria 445? Por que 445? Porque esse quarto decreto aqui foi feito por Artaxerxes, né? Em 14 de março de 45. Tá lembrado que eu fiz a conta de 45, né? Nós fizemos a conta aí. 45 até o ano zero seria, ou 445, quer dizer, 445 até o ano zero, 445 anos. Aí tem o ano zero. O ano que, vamos supor aqui, que Jesus nasceu. Mas nasceu 5 antes de Cristo por causa daquele erro do calendário. Vamos colocar aqui o ano 0, 445. Ele viveu mais 33 anos. 33 anos que dá 478. Teve mais uns 5 anos do erro do calendário, né? Você lembra que eu já expliquei para vocês, 5 anos, então 478 mais 5, 483. Bateu, porque aqui está falando da ordem de 69 semanas vezes 7, né? Que daria 478, 69 vezes 7. Que dá 478, mais 5 anos, que daria 69 vezes 7, que seria aqui 483, entendeu? 69 vezes 7, seria 483, entendeu? Aí bateu, porque aqui nessa conta de Jesus, o nascimento dele e a morte, seria 478 mais 5 anos do erro do calendário, bateu 483, que é 69 semanas, que ele morreria na 79ª semana, onde nós estudamos aqui, né, que ele realmente morreu na 49ª semana aqui, ó. E depois de 62 semanas, estamos 7 semanas aqui, ó, mais 62 semanas, são 69 semanas. E aí fala, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, 62 mais 7. São 69 semanas, o Messias morreria. E ele morreu na 69ª semana mesmo. Então vocês entenderam aí, né?
Ele morreu na, ó, 7 semanas. Vamos contar aqui, ó. 7 semanas que dá 49, são semanas de 7. 7 vezes 7, 49, né? Depois das 62 semanas aqui, ó. 7 mais 62. Então, 62 aqui. Mais 7, 69. Que dá 434, mais 49, que dá 483. Aí deu 483 aqui, ó. Onde ele morreu. Entendeu? Então vocês já aprenderam até aqui. Então a conta bateu, né? A conta bateu. Mas por que nós estamos estudando isso? Para você ver, irmãos. Se a profecia das 70 semanas aqui, a profecia das 70 semanas, 69 já cumpriu, você acha que não vai cumprir essa 70ª aqui, ó? Que era a grande tribulação que nós estudamos. Passou-se 69 semanas. Nós estamos neste período aqui, intervalo, esse intervalo, né, de tempo, e falta esta 70ª semana, onde está aqui o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aí essa outra semana que está aqui embaixo, que é a 70ª, é futura. A gente observa que a semana é futura, porque tem fatos que estão acontecendo aqui, ó, que não está na 70 semana. Tá bom? Então vocês entenderam aí sobre a 70 semana, da onde que surgiu a 70 semana, e também porque nós falamos que a grande tribulação será um período de 7 anos. Por quê? Porque essa última semana é uma semana que é 7 anos. Porque aqui foi 7 semanas, né, 49 anos, aqui 62 semanas, 434 anos, e falta uma semana para dar 70, ó, 7 mais 62 dá 69. Falta mais uma, que é essa semana aqui, para completar-se a 70ª semana. E nós estamos no meio da 70ª semana. Se você não entendeu, depois você explica aí, que eu também te ensino com mais propriedade. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para ver se tira mais algumas dúvidas, né? De repente tem dúvida aí, ó. Então você explicou, eu expliquei, vocês entenderam, né? Teve aqui 4 decretos. Então, provavelmente o decreto mais aceito aqui, o decreto mais aceito é este 445, que foi 14 de março. Por quê, irmão? Porque esse 445 é um decreto que foi dado aqui para construir as muralhas, entendeu? As muralhas de Jerusalém. E lá estava falando que é para construir Jerusalém. E esse aqui em cima, de Esdra, este aqui, terceiro, não foi para construir as muralhas, foi para construir o templo. Tem gente que pega essa aqui, ó. Tem gente que pega esse. Mas esse aqui é a construção do templo. Então a maioria fica com 445. Agora outra dúvida que muitos têm é sobre a questão também que está passando aqui, ó. Por que 70 semanas é igual 490 anos? Por quê? Né? Por quê? Tá falando de semana, para você tá falando semana a semana. Você conhece semana como semana. Agora eu vou explicar o porquê, ó. Primeira pergunta: qual é a medida de tempo indicada pela semana desta profecia? A palavra hebraica traduzida por semanas aqui em Daniel 9:24 é Shabua. Tá vendo aqui, ó? Shabua. Quando você vê semana lá, não é a semana de dias, porque Shabua é semanas de 7. 7 vezes 7, ó. Aqui significa 7, ó. Este 7 se refere a 7 dias ou 7 anos, conforme o calendário judaico, que é de 360 dias por ano, tá? O período de uma semana. Portanto, a tradução literal deste texto seria 77 estão determinadas. Então, se fosse colocar no original, deveria escrever assim, ó, 77 estão determinadas. E 77 é 70 vezes 7, entendeu? Para os judeus, uma semana poderia ser uma semana de dias e também uma semana de anos. Então, quando você vê aqui na Bíblia, é semana, e você vê que o original é Shabua, então você vê que essa semana não é semana comum, é semana de anos.
A ideia de semana de anos soa um tanto estranha aos nossos ouvidos, mas é algo com que os judeus estavam bem familiarizados, tá? Lemos em Gênesis que Jacó trabalhou 7 anos por Lia e depois mais 7 anos por Raquel. Gênesis 29, 31, 30. Note que neste texto Labão fala dos 7 anos de trabalho de Jacó como sendo 7 semanas. Ele está falando, como que ele falou aqui, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirá. Você vê, ele fala decorrida a semana desta, mas essa semana desta aqui, essa semana é Shabua, que é a semana de 7 anos. Ele trabalhou a primeira por 7 anos, ele trabalhou pela segunda esposa 7 anos, ficou mais 6 anos na casa de Labão, ficou 20 anos na casa de Labão. Então, sabemos que é 20 anos, mas por que ele falou decorrida estas, a semana desta? Essa palavra semana aqui, é Shabua, que é a semana de 7. Entendeu? Tem outras passagens, entendeu? Na Bíblia. A Bíblia da pessoa, tirou da onde o negócio aí? Essas contas aí, tirou da onde? Porque está escrito 70 semanas, como que estão falando que é 490 anos? Por causa dos originais. Outro texto bíblico onde aparece a expressão semanas de anos, encontra-se em Levítico. Está escrito aqui, contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que essa semana já é Shabua. De maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Tá vendo? Levítico também tem essa expressão. Por que eu estou explicando, mano? Porque todos concordam. O pré-tribulacionista, o midi-tribulacionista que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio, vai ser arrebatada antes, vai ser arrebatada dois, nenhum deles tem problema com isso aqui, tá? Ninguém tem problema. Todos sabem que essa semana é anos. Então também não bateria, né? Não bateria. Se essa semana fosse semana literal, você poderia partir ali de 14 de março de 445 e você colocasse ali 70 semanas, que daria nem um ano e pouco. Jesus não nasceu em 444, entendeu? E você vê que bateu realmente ali, quando Jesus nasceu, não morreu ali no ano 33, bate, você fizer a conta de 445 mais 33, 478, mais 5 do calendário ali que teve o erro, 483 são semanas de anos, bateu certinho. Semanas de dia não tinha como bater, porque estava falando que Jesus seria morto na 69ª semana. Jesus seria morto. E Jesus morreu também na 69ª semana, porém, semana de anos que deu 483 anos. Há ainda uma outra profecia que nada tem a ver com as 70 semanas, mas serve também para esclarecer esta questão. Trata-se da profecia do exílio proclamada pelo profeta Ezequiel. Olha para você ver, esse versículo está escrito assim, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ezequiel 4, 5 e 7. Tá vendo? Cada dia por um ano. Então é a questão do ano. Um dia para o Senhor, como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Notamos aqui que cada dia representa um ano. Se uma semana tem 7 dias, então uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, a profecia de Daniel fala de um período de 490 anos. 70 setes, ou 70 vezes 7, que é igual a 490. Você vê que não é difícil, né? Você entendeu agora o porquê, né, a escatologia, porque nós que estudamos escatologia, fala que o período da grande tribulação seria 7 anos, será 7 anos, ou porque as 70 semanas são 490 anos, não é 90 dias. E então, se realmente as 69 semanas que se cumpriu em Cristo, 483 anos, cumpriu, foi literal, então acreditamos também que os 7 anos da grande tribulação será literal. Por quê? Porque se a 69 semana foi literal, por que a última semana que vem a grande tribulação, por que a última semana não seria literal? Está entendendo? Por que não seria literal ali essa última semana? Então acreditamos que essa última semana será literal, tá?
Essa última semana que nós estamos até estudando, vamos entrar agora, estamos entrando agora nessa semana, né? Essa semana aqui, ó. Estamos entrando nessa última semana, ó. Por que acreditamos que é 3 anos e meio o meio da grande tribulação, a metade da tribulação, e 7 anos a tribulação toda? Por quê? Essas 7 semanas realmente cumpriu-se em 49 anos, ou 396 a.C. Começando 445 menos 49, 396, cumpriu-se essa primeira. Se somamos 483, 474 mais 49, 483, literal, cumpriu-se na morte de Cristo. Se isso cumpriu na morte de Cristo, literalmente, acreditamos que a 69 cumpriu. Então, se a 69 aqui cumpriu, por que não cumprirá também aqui essa última semana como literal? Então, eu também acredito que seja 7 anos literais. Tem pessoas que dizem, não, mas não, essa 7 anos aqui pode não ser literal, pode ser um período de tempo, mas por que aqui não foi, né? Por que aqui foi cumprido literalmente e aqui vai mudar? Então, provavelmente será literal, tá? Eu espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha entendido.